Olá, estamos aqui então para falar mais um pouquinho a respeito de como a gente pode controlar os nossos picos de glicemia, consequentemente os picos de insulina e aquela gangorra da qual nós temos falado tanto, né, que tanto metabolicamente quanto cerebralmente afetam muito o nosso humor, o nosso comportamento, não só o comportamento alimentar, mas especialmente aí o nosso desejo por mais carboidrato, por mais alimentos ricos de energia. E mais uma vez, nós vamos nos aproveitar aqui da contribuição da Jessie Inchauspé, que está aí no livro A Revolução da Glicose, né? Mais algumas dicas práticas que ela nos traz. Então, lembrando que essas dicas dela são especialmente importantes quando a gente vai consumir algum alimento que tenha mais alto índice glicêmico, né? Então, ela diz, não tem como a gente excluir completamente da nossa dieta. Então, o que a gente pode fazer naquele momento? Então, quando a gente está falando de um lanche, estamos falando especialmente de ultraprocessados, né? Bolo, bolacha, bala, doce, alguma coisa assim que você vai comer. Pão também entra nessa conta, né? O pão branco, o pão que não seja integral. E quando a gente está falando das refeições, especialmente arroz branco, batata, mandioca, né, os tubérculos assim cozidos que acabam oferecendo para nós aí uma absorção mais rápida dessa glicose, podendo fazer o pico. Então, o segredo, uma das dicas, né, não é nenhum segredo nisso, né, mas uma das dicas que ela nos traz é a gente, de algum modo, balancear isso com alimentos de mais baixo índice glicêmico. Então, quando a gente for comer alguma coisa de alto índice glicêmico, a gente deve buscar balancear isso com algo de mais baixo índice glicêmico. Como é que a gente pode fazer isso? Então, vou passar aqui as dicas práticas que ela mesma nos traz, tá? Por exemplo, ao invés de você comer só um bowl de espaguete, né, um prato com macarrão, aí uma opção que a gente tem é a gente comer uma salada antes de comer o macarrão. Claro, claro. Então você está ali, você pode comer o seu macarrão, mas se você comer uma salada antes de fazer a ingestão do teu bowl de macarrão, você já vai reduzir a tua curva de glicemia. Então está aí no gráfico a representação para vocês do que foi medido, né, no indivíduo. Lembrar que a velocidade e a capacidade de absorção da glicose varia muito de pessoa para pessoa. Tá? As pessoas podem fazer picos de glicemia com alimentos que outras não fazem, especialmente quando a gente está falando de frutas nesse sentido. Mas em geral, na média, então é claro, e a tua intuição já te diz isso, né? Que se você colocar ali alguma coisa de mais baixo índice glicêmico, com mais fibra, ela vai, obviamente, alterar esse ritmo de absorção. Então tá aí a dica, não, eu vou comer, não precisa deixar de comer, mas vou colocar uma salada antes. Isso é importante, se a gente coloca a salada depois de ter comido já o macarrão, aí ele vai absorver rapidamente aquela glicose e depois vai vir as fibras e ela não vai afetar essa velocidade da absorção. Então pode ser que ela absorva quase a mesma coisa, vai fazer muita pouca diferença na quantidade que vai ser absorvido, mas vai ser absorvido mais lentamente. Tá? Então essa aí é uma primeira colocação. Outra, né? Às vezes a refeição já prevê que você vai comer carboidrato misturado, né? Alimentos de mais alto índice glicêmico misturado com de baixo índice glicêmico. E nesse caso, procure fracionar também e deixar mais para o final os de mais alto índice. Então, se você, por exemplo, pensa aqui na nossa realidade de arroz e feijão, comer o feijão antes do arroz já vai diminuir a velocidade de absorção daquele carboidrato do arroz. Ela está falando aqui, né, de um sanduíche de atum. Se você comer uma salada de atum, depois você pode comer o pão, já vai impactar muito nesse processo. Mas essa separação do pão, acho que é pouco provável que a gente faça. Mas no arroz com feijão, que é muito comum na mesa do brasileiro, lembrar de comer o feijão antes do arroz, né, porque o feijão vai ter um índice glicêmico menor, ele tem muito mais fibra do que o arroz, já vai colaborar também nesse processo. E uma dica muito, muito interessante também, assim, você vai comer uma coisa que tem um índice glicêmico um pouquinho mais alto, fazer um pouco de exercício depois. Então, ela está dizendo aí uma caminhada de 10 minutos
depois de ter comido, já vai reduzir drasticamente, porque demora um tempo entre você comer, aquilo passar pelo seu estômago, chegar no intestino e começar a ser absorvido. Então você pode perfeitamente, depois de ter feito a refeição, levantar e dar uma caminhada, uma volta, e você já vai imediatamente começar a consumir carboidrato, então já vai mexer com esse balanço. Então tá aí mais uma sugestão importante: se você vai ter uma refeição mais rica em carboidrato, especialmente se for de alto índice glicêmico, você pode planejar dar uma caminhadinha 5, 10 minutos depois de ter feito isso, já vai estar colaborando para não cair naquela gangorra da insulina, glucagon e da dopamina cerebral relacionada aí às variações muito rápidas da quantidade de glicose no sangue. Então essa é a nossa contribuição para hoje, para você que está procurando melhorar o teu estilo de vida, a tua alimentação, para viver, né, com tanto saúde física quanto uma saúde emocional e mental a melhor possível.